semana do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio, o programa Viver Melhor preparou uma edição especial sobre o tabagismo, que é entendido como uma doença e mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A data, assim como o programa de hoje, é um convite a uma reflexão sobre os males do tabaco em seus diversos produtos derivados. O cigarro, por exemplo, faz mal à saúde, à sociedade, ao meio ambiente, ao bolso de quem fuma, porque o maço de cigarro é caro e impõe, por exemplo, um elevado custo ao sistema público de saúde do país. Ao longo desta edição, nós vamos falar sobre os riscos e prejuízos sobre vários aspectos. E como esse ano, o tema central da campanha da Organização Mundial da Saúde, no Dia Mundial Sem Tabaco, é Tabaco, uma ameaça ao meio ambiente. Para começar a viver melhor, a gente apresenta um projeto desenvolvido por professores e alunos da Universidade de Brasília, UNB, que há quase 20 anos vem transformando bituca de cigarro em papel reciclado. Vamos acompanhar. A tecnologia nasceu em 2003 em um dos laboratórios da Universidade de Brasília e ganhou forma na oficina de maquetes e protótipos da UNB. O projeto surgiu da parceria entre os Institutos de Arte, Química e Biologia, do encontro da professora Terrece, do professor Paulo e de um aluno da época. E eu tenho uma disciplina que, ao final do semestre, o trabalho final da disciplina é que tem uma pesquisa. A disciplina de materiais em artes, então eles pesquisam vários assuntos relacionados à tinta, a pincéis, a suportes. E aí o papel é, nesse sentido, um suporte. Então, em 2003, um aluno da biologia, isso é que é legal na UNB, porque a gente tem uma mobilidade estudantil. Então, esse aluno, ele assim, o Marco Antônio Barbosa, eu não sou artista, o que eu vou pesquisar? E aí vinha no trajeto do Minhocão até aqui, vendo essas bitucas no chão, aí ele chegou, professora, será que dá para fazer alguma coisa com isso? Eu falei, olha, não sei, vamos pesquisar. A pesquisa constatou que até então não havia nada na literatura acadêmica sobre o assunto e nem nas pesquisas do ramo do tabaco. Foi aí que a doutora em desenvolvimento sustentável e coordenadora do Laboratório de Papel Artesanal da UNB convidou o colega do Instituto de Química. Então a gente começou os testes, num primeiro momento não deu muito certo, ficou um feltro, mas já dava alguma coisa. E aí a gente foi ajustando as químicas do processo e aí resultou em papel. A química ela é uma disciplina que ela dialoga com quase todas as outras disciplinas, inclusive com artes, porque afinal de contas os artistas eles precisam ter o suporte, ter material tanto como suporte quanto o de desenhar ou pintar, etc. E por trás do processamento dos materiais, para a gente chegar nessas formulações finais, que entra a química. No caso das bitucas é bastante interessante, porque a gente conseguiu fechar um ciclo completo, tal da economia circular. A gente tem a celulose, celulose é imagina uma cadeia comprida de compostos químicos, são açúcares grudados um no outro, então fica uma cadeia comprida e ela tem como se fosse na superfície grudado moléculas de álcool, certo? E essas moléculas de álcool que são alteradas, e aí que vira o acetato de celulose. Quando a gente reage essa parte da celulose, que é como se fosse álcool, com ácido acético, que é o vinagre da cozinha. O professor Paulo explica que o resultado dessa mistura se transforma em um material que parece um feltro, aquele que a gente encontra no edredom e nos forros de jaquetas, por exemplo. Mas e o papel? Como é que o material se transformou em celulose? Faz o processo reverso. Então a gente faz uma reação onde a gente corta essa ligação do ácido acético com o álcool da celulose e volta a ter a celulose.
Agora que a gente já entendeu um pouco como nasceu essa iniciativa, o encontro dos professores, vamos colocar a mão na massa agora? Na verdade, eles vão colocar a mão na massa, a professora Terese e o professor Paulo. Vamos agora para uma outra etapa no laboratório de papel, para entender como é que nascem esses projetos maravilhosos. Muito trabalho, né, professora? Muito, mas não divertido. É? Divertido. Vamos lá para essa diversão? Vamos nessa. Então, a partir de agora, com a palavra, os especialistas para a gente entender o passo a passo desse projeto tão incrível. As bitucas passam por uma espécie de triagem, onde são retirados outros dejetos. E alguns jogam palito de fósforo, pedra, né? Chicletes. Olha o tamanho da pedra. Aí acaba com os equipamentos, né? Em seguida, as guimbas são fervidas em uma solução com água e produtos químicos para anular as substâncias tóxicas. Não precisa fazer nenhum tratamento da bituca, a gente já vai colocar ela direto. O material depois é filtrado. Amostras do líquido produzido são analisadas para controle ambiental do processo e o que sobra é prensado. Vira massa de celulose que se transforma em papel. Por fim, o trabalho segue o processo já conhecido da reciclagem, com a hidratação da massa de celulose, formato e coloração. Depois do produto pronto e seco, ele vira convite de casamento, caixas de presente, de perfume, chaveiro, agenda, bloco de anotação. É só dar asas à imaginação. Um tipo de artesanato, né? E aí quando a gente considera o artesanato uma arte, porque o artesanato também é uma arte, a gente pode acabar tingindo os papéis, as polpas com vários pigmentos, e aí a gente já explora várias áreas, várias cenas de pesquisa e tal. Eu vejo como uma grande oportunidade para a gente poder colocar a nossa fonte de conhecimento, a nossa área de conhecimento em prática, né? Para a gente poder ajudar outras áreas do conhecimento, porque a arte conversa com tudo, né? A tecnologia foi patenteada em 2014 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE. Após a concessão do registro, a UNB fez o licenciamento para uma empresa de Votorantim, em São Paulo, que hoje é responsável pela coleta das bitucas e pela reciclagem. Então, eles têm uma logística de coleta das bitucas, processam elas com a nossa tecnologia e fazem um trabalho social também com as APAES, né, com entidades sociais. A universidade também recebe bitucas de cigarro doadas por voluntários de bares de Brasília e de instituições como o Superior Tribunal de Justiça e o Senado Federal. Os alunos que produzem os materiais reciclados são bolsistas em projetos de iniciação científica da UNB. Participar de um projeto desse agrega diversos fatores, né? Tanto numa experiência, né, de estar envolvendo a arte e todo esse meio político e social, né, que contribui também para o meio ambiente. Eu nunca tinha visto esse potencial, mas é algo que é muito renovante, é renovador assim, nessa característica que a arte consegue trazer. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a ponta de cigarro é o resíduo mais jogado nas ruas e mais coletado nas praias em todo o mundo. A carga de poluentes da bituca, pelo que a gente mediu lá no laboratório, é superior ao esgoto. Então, uma concentração muito grande das bitucas, ela causa um impacto muito grande. A gente não vê tanto isso porque aquela poluição formiguinha, né? Em todo canto a gente vai achar uma bituca, só que essas bitucas normalmente elas acabam indo para águas pluviais, mistura com outras coisas, como por exemplo óleos e gorduras que são jogados pelo ralo e vai formando, obstruindo, e aí a gente tem muito dos alagamentos que a gente tem em grandes cidades, porque não teve escoamento da água, se deve a uma mistura da bituca de cigarro com outras coisas. Além da contribuição ao meio ambiente, o projeto das bitucas também tem o viés social.
ensina artesanato e potencializa a ressocialização. A gente aqui na universidade trabalha com os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né? Então eles aprendem a fazer esses produtos que podem gerar renda para eles, né? A gente trabalha com egressos do sistema prisional, a gente tem oficinas terapêuticas também com o pessoal do CAPS-AD. A gente aprende a nunca fazer as coisas só pra gente, até porque na arte o artista não produz a sua obra para si mesmo, ele produz para o mundo. Então, por que não produzir os materiais de arte e essa pesquisa toda voltada para contribuir com a sociedade, né? Ana garante que o projeto também faz refletir sobre os males do consumo do tabaco. A gente vê o processo quando vai destruindo aquele material, você fica pensando e refletindo mesmo. Nossa, isso tá indo para dentro do meu corpo, então é algo que te faz refletir e você não querer, assim. De volta ao estúdio para falar sobre os impactos do cigarro na nossa saúde, eu converso agora com a pneumologista, membro da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a doutora Maria Vera Castellano, e também a chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco do INCA, Instituto Nacional de Câncer, Andréia Reis. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Vou começar com a Andréia. Andréia, dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, qual é a importância dessa mobilização da sociedade, de todos os atores envolvidos em mais um ano para a gente tentar combater aí o consumo que a gente viu traz impactos em várias esferas da sociedade, né? É verdade. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. O Dia Mundial Sem Tabaco, né, como diz o nome, é uma data internacional comemorada pela Organização Mundial da Saúde. E todos os anos ela traz um tema, né, onde a gente precisa divulgar e correlacionar ele aos malefícios ou benefícios que o tabagismo traz, não só ao corpo, mas ao meio ambiente, aos impactos que ele causa na nossa vida. Nesse ano, no 31 de maio, a gente está lembrando, né, vai estar trabalhando a questão do meio ambiente. Então, quais os impactos que o consumo dos produtos de tabaco causam ao meio ambiente? E a gente tem vários outros tipos, né, de impactos que muitas vezes não nos vêm à memória, mas a gente tem um impacto na produção, onde a gente tem o descarte, né, o uso de agrotóxico, o descarte desses materiais. A gente tem um impacto da fumaça ambiental do tabaco, dos produtos de tabaco, o descarte, né, das guimbas, das embalagens, e agora também esse novo produto que, apesar de proibido no Brasil, a gente tem também que se preocupar, porque já é permitido em alguns lugares no mundo, do cigarro eletrônico. Então, é um tema bastante importante que a gente precisa alertar a população, e são, né, essas datas comemorativas que trazem essas informações ao grande público. Andréia chamou a atenção da campanha. Em 2022, nós temos aqui o banner, está em inglês porque é da Organização Mundial da Saúde, mas justamente os impactos do tabaco ao meio ambiente. É esse o tema da campanha neste ano. Doutora Maria Vera, seja bem-vinda agora. Eu queria que a senhora explicasse quais são os efeitos dessa droga, o caminho do tabaco, da nicotina no nosso organismo. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre esse tema tão importante em todos os aspectos da saúde. Então, André colocou muito bem o impacto no meio ambiente. Eu só queria acrescentar a questão da cultura do tabaco. Nós somos um dos maiores produtores mundiais, e essa lavoura de tabaco, ela traz problemas ambientais e traz problema ao agricultor também. Ele pode ter vários problemas de saúde, inclusive uma doença que é específica, que é a doença da folha do tabaco. Uhum. Então, essa é a questão do meio ambiente. Falando do consumo, a nicotina é uma droga que ela causa muita dependência, porque, como todas as drogas, ela causa um estímulo positivo no momento que a pessoa inala a fumaça do cigarro,
e em poucos segundos a nicotina que ele inala vai se ligar no cérebro e vai haver liberação de dopamina e de outros serotoninérgicos que dão uma sensação de bem-estar. A particularidade do tabagismo é que em torno de 30, 40 minutos já começa a haver uma certa abstinência, um reforço negativo. E a pessoa já começa a sentir falta de alguma coisa e é o momento que ele acende outro cigarro. É claro que esse consumo continuado no decorrer da vida vai levar a consequências inúmeras e são várias as doenças que estão relacionadas tanto ao tabagismo ativo como ao tabagismo passivo, que é a inalação da fumaça do cigarro pelas pessoas que estão no entorno do tabagismo. Andréia, o tabagismo ele se relaciona mais ou menos com quantas doenças? Nossa, só de tipos de câncer são cerca de 20 tipos de câncer. Então, a gente tem as doenças pulmonares, né, a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem acidentes vasculares cerebrais, a gente tem doenças cardíacas. Então, todos os fatores, eles são agravados, né? Então, o tabagismo, além dele ser uma doença, como a doutora Maria Vera bem exemplificou, né, pela dependência da nicotina, ela é uma droga, realmente, ela é classificada na CID-11, que está em vigor. Então, além disso, ele é fator agravante de uma infinidade de doenças. Então, ele é um importante fator de risco para cerca de 80% dos casos de câncer. Doutora Vera, a senhora falou ali que às vezes meia hora depois a pessoa já sente vontade de fumar de novo. Então aquela questão do cigarro, né, social, toma ali uma cerveja ou está na balada, os jovens, né, que agora já estão aderindo para o cigarro eletrônico, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Mas essa história então não tem isso, já vicia. Sim, o modelo de dependência é muito variável. Então, realmente, existem pessoas que são dependentes da nicotina e fazem uso nos finais de semana, ou não consomem um maço de cigarro, mas fumam 5 cigarros por dia. Isso é muito variável. Mas, desde que a pessoa fume regularmente, ela já é um dependente da nicotina. E lembrando que essa é uma doença crônica, como todas as dependências químicas. Andréia, qual é a expectativa para esse ano de campanha, né? Eu penso que a sociedade ela está mais madura em relação à consciência, porque quem fuma geralmente conhece os malefícios do cigarro e fala assim, olha, é muito difícil, eu sei que o cigarro faz mal, mas eu não consigo parar de fumar. Então, como é que está a expectativa para vocês em 2022? Realmente nós temos uma sociedade mais madura no que se refere à consciência? Eu acredito que sim, né? Então, como você bem começou no início da reportagem, a gente hoje já não tem a veiculação das grandes mídias, né? Então, aquela questão do glamour, né, ela vai sendo desmistificada, porém, a gente agora tem um outro fator que são as mídias sociais. Então, a nossa expectativa, né, até nesse cartaz que você apresentou, você pode notar, quando você aproxima a imagem, que ali não tem só a questão das guimbas, mas tem dos outros produtos de tabaco. Nessa imagem, a gente tem uma imagem do narguilé, a gente tem imagem do cigarro eletrônico, a gente tem imagem de outros produtos de tabaco, porque a gente geralmente foca muito na questão da guimba, né, pelos grandes malefícios que ela traz, né? Ela é o primeiro objeto que causa maior poluição nos oceanos, a questão do microplástico, a questão dos incêndios, né, quando você faz o descarte equivocado dessa guimba, mas vários outros produtos, né, apenas pela fumaça, a gente já está trazendo, né, uma poluição tabagística ambiental, como a doutora Maria Vera falou, da questão do tabagismo passivo. Tabagismo passivo mata cerca de 1.200.000 pessoas por ano. Então, a gente precisa realmente ficar atento a isso e saber que tabagismo passivo também é doença. A gente precisa livrar a sociedade disso, a gente precisa ter em mente, né, que a sociedade não nasceu fumando, não é um objeto de necessidade, é realmente uma dependência criada por uma indústria que só visa lucro. Então, o nosso objetivo com o Dia Mundial Sem Tabaco
é trazer a consciência, né, não só da questão das guimbas, mas também dos outros produtos de tabaco e o quanto de malefício eles trazem, não só para o meio ambiente, como para o nosso meio interno de saúde e bem-estar. Então, a gente quer alertar a população sobre os malefícios, quer divulgar os programas de cessação que a gente tem gratuitos no SUS. Então, a pessoa pode ser fumante, mas o SUS oferece gratuitamente tratamento para a pessoa parar de fumar. Uhum. Doutora Vera, vamos falar um pouquinho o que caracteriza o fumante ativo e o passivo. O passivo é aquela esposa, por exemplo, que convive com o marido que fuma, o pai ou filho, ou aquele que tem um ambiente de trabalho onde os colegas fumam com frequência. Quais são as características desse tipo de fumante? O ativo é, como eu falei, aquele que consome regularmente o cigarro. Uhum. E é claro que os malefícios são muito importantes, nós falamos já de vários, e um que a gente não pode esquecer é o estudo do professor Doll, publicado há alguns anos, que mostra que, em média, o tabagista vive 10 anos a menos do que o não tabagista. Além disso, o custo para a saúde em geral que o tabagista representa, porque ele vai apresentar muitas doenças, como a Andrea comentou, e ele vai se internar frequentemente, e isso significa um grande custo para todo o sistema de saúde. O passivo é aquele que convive com o tabagista. No Brasil, a gente teve uma mudança nos últimos anos por causa das leis do ambiente livre de tabaco. Então, nos ambientes de trabalho, por exemplo, já diminuiu muito a exposição. Em casa, a gente sempre orienta que ninguém pode fumar dentro de casa, mas quando eu comento esse tema, eu gosto de lembrar das crianças, porque um adulto pode se sair daquele local, pode ser ativo e se afastar. A criança não conhece os malefícios do tabaco. Existem vários estudos que mostram que uma criança que tem muitas crises de otite ou de asma, a doença não é controlada porque ela tem exposição ou dos pais ou de algum outro familiar dentro de casa que fuma. Então, essa é uma campanha que tem que ser encampada por todos, porque a criança realmente sofre muitas consequências e tem que ser uma postura da sociedade, porque ela não vai ter como sair daquele ambiente. Também existem várias doenças, a gente percebe que o espectro de doenças causadas pelo tabagismo passivo, ele é parecido com o do tabagismo ativo. Então, as doenças mais ou menos são as mesmas e todas elas têm vários estudos comprovando que realmente existe essa casualidade, que essa é uma outra questão. Muitas vezes até o tabagista que já tem uma doença, ele coloca em questão, mas será que foi mesmo o cigarro? Então, é muito importante a gente divulgar essa casualidade que existe. Bom, vou aproveitar o gancho aqui, quero conferir com vocês uma reportagem, porque a gente está falando sobre essa questão de que quem fuma geralmente conhece os malefícios do cigarro, sabe que faz mal, e aí aponta as dificuldades de conseguir largar o vício. A gente sabe que é complicado mesmo, tem gente que só consegue com a ajuda de um médico, de um profissional, mas os ganhos, gente, de quem conseguiu deixar o cigarro para trás, valem a pena. Vamos conferir essa história. Benício tem 64 anos, acorda às 5 da manhã todos os dias, faz caminhada e musculação e segue para o trabalho. Tem jornada dupla, trabalha 12 horas por dia, mas nos fins de semana ainda tem fôlego para o futebol. É um dos craques do time, não perde uma partida. O radialista sessentão garante que está bem melhor do que aos 30. E o condicionamento físico e o vigor são prova de que depois que abandonou o cigarro, a vida mudou. Sim, com certeza. Eu com 33 anos, eu não senti o que eu sinto agora. Disposição, durmo bem, como bem. Olha, sou mais feliz, entendeu? O cigarro
o cigarro é muito prejudicial. Boca amarga, você não tem paladar, entendeu? Assim, então hoje eu sinto tudo isso. Antes eu não sentia, não tinha esse prazer. Hoje é maravilhoso. A primeira coisa que eu fiz foi parar de fumar. Benício fumou dos 12 aos 33 anos e experimentou o cigarro ainda na adolescência, porque na época achava charmoso fumar. No século XX, as propagandas de cigarro associavam o produto a um estilo de vida glamouroso, moderno, saudável. O hábito de fumar era associado a qualidades como charme, elegância e poder. O discurso, na época, conquistou principalmente o público mais jovem. Ali eu achava, via na televisão, achava tanto as mulheres como os homens fumarem, né? Sinônimo de elegância naquele tempo. Eu pensava assim, hoje tem gente que pensa assim ainda, né? Atualmente, a legislação antifumo no mundo é bastante rígida. No Brasil, por exemplo, nenhum meio de comunicação pode exibir propaganda de cigarros. Mas lá atrás, quando ainda era moda, o sinal vermelho para o Benício largar o cigarro fechou depois de uma consulta de rotina com uma clínica geral. A médica foi certeira. Se ele não parasse de fumar, Benício poderia ter vida curta. Olha, o que me fez parar, Rafaela, foi o seguinte, a maneira que ela falou comigo, sabe? E a aparência dela. Ela falou que tinha 64 anos na época. Eu achei que ela tinha mais, entendeu? Achei não, ela aparentava ter mais, né? E a unha amarela, a nicotina, aquela coisa impregnada na pele. E aquilo me tocou. Ela deu um exemplo ao estado físico dela. Você quer ficar assim, meu filho? O número de mortes anuais atribuídas ao tabaco é de 160 mil, o que representa por dia 443 óbitos. No mundo, o tabaco é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a OMS afirma que o fumo é a principal morte evitável do planeta. O tabagismo, o fumo, ele possui mais de 4.000 substâncias tóxicas. E, por exemplo, a nicotina, ela é um potente vasoconstritor. Então, você pega essas substâncias tóxicas que vão produzir inúmeros radicais livres. Radicais livres são moléculas hiperativas que vão atrapalhar o funcionamento das células do organismo como um todo, e na pele isso não é diferente. Então, você pega essa hiperprodução de radicais livres pelas substâncias tóxicas do cigarro, junta com o efeito vasoconstritor da nicotina, você tem um cenário perfeito para o fotoenvelhecimento e para a piora de doenças de pele. Estudos indicam que fumar diminui a formação de colágeno e reduz a circulação de sangue na pele. Doenças como dermatites, psoríase podem piorar com o tabagismo. Agora, o que a gente observa com muita frequência são as pessoas que não têm patologias cutâneas, mas elas vão apresentar um envelhecimento da pele muito acentuado por conta do fumo. Então, a gente sabe que o cigarro é um inimigo muito potente, assim como o sol, por exemplo, das fibras colágenas. O fumo vai, sim, degradar o colágeno na pele. A gente pode traduzir isso de que maneira? Nessas rugas ao redor dos olhos que as pessoas que fumam vão apresentar precocemente, nas rugas ao redor da boca também. A gente pode até reparar que o cabelo dos fumantes também ele é mais opaco, interfere em todos esses processos. Se a pele e o cabelo dão sinais, o que falar dos dentes? O tabagismo tem impacto direto na saúde bucal. E causa prejuízos estéticos, né, ao sorriso, riscos à saúde bucal. O câncer, né, que todo mundo sabe, né, que pode dar câncer na garganta, o câncer no lábio, na língua, nas mucosas, né. E um outro problema que causa, né, o cigarro, seria a halitose, né, devido ao cheiro do cigarro. E também porque o cigarro, ele diminui o fluxo salivar. E com a diminuição do fluxo salivar, né, causa também a retração gengival, né, aqui a gente vê a exposição das raízes, causa perda óssea, né? Então, o que sustenta o dente? É o osso. Então, se há perda óssea, pode haver também a perda de dentes.
Bom, é um veneno, né? A gente sabe disso, os profissionais agora ressaltaram, pontuaram mais uma vez. Andréia, eu queria que você falasse, pegando o gancho aqui, do apoio, né? O INCA, ele tem lá na página do INCA na internet, tem ali uma seção específica com links, telefones, endereços, para quem quer contar com o apoio e precisa de um médico, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês nesse apoio. O INCA ele coordena, né, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que tem 4 ações básicas. Ações de prevenção, iniciação, porque a gente não pode esquecer dos nossos jovens, né, dos adolescentes, então são ações específicas direcionadas às escolas. Ações de estímulo aos ambientes livres de fumo, então são ambientes, né, que estimulam a cessação do tabagismo, já que aquele fumante não pode fumar naquele local, e também previne a iniciação, porque diminui os espaços que essa iniciação pode acontecer, a comemoração das campanhas e o programa de cessação do tabagismo. Esse programa ele é coordenado, né, pelo INCA desde 2001, então ele está disponível praticamente em todas as esferas do SUS, tanto no município, estado e federal. E é só você procurar a unidade básica de saúde, verificar se nessa unidade é fornecido o tratamento do fumante. Esse tratamento ele é apoiado na abordagem cognitivo-comportamental, onde é feito toda uma série, né, de acompanhamentos, de encontros. O tratamento dura cerca de 1 ano e é feita uma avaliação individual para que se avalie a dependência química desse fumante, né? Então, se ele tem necessidade de um apoio em grupo, se ele tem necessidade de um apoio individual, se há necessidade de medicamento, que não é de uso obrigatório, mas, enfim, é disponibilizado 100%, né, de forma gratuita, em todos os 3 níveis de atenção do SUS, o programa de cessação do tabagismo. Doutora Maria Vera, a gente exibiu na reportagem agora uma questão muito importante que se refere a esse lado social, né, do glamour que existia lá atrás, nas décadas de 70, 80, do cigarro. Hoje a gente avançou bastante, mas temos um outro inimigo aí muito sério, é a tal da moda do cigarro eletrônico, né? Os jovens, sobretudo os jovens, eles acabam ali tendo uma iniciação com o cigarro eletrônico ou outros métodos, narguilé também, achando que não faz tão mal assim, né? E é justamente ao contrário, às vezes faz até mais mal. O cigarro eletrônico, ele é relativamente novo, apesar que já existe há mais de 10 anos, e nós estamos começando a verificar as consequências do cigarro eletrônico. Então, já está bem documentado que ele piora o asmático, ele causa problemas respiratórios. Também já temos artigos mostrando as consequências cardiovasculares. Na verdade, como já foi dito aqui, o cigarro ele tem muitos componentes que fazem mal para a saúde. Em relação ao cigarro eletrônico, nós já temos em torno de 70 componentes bem descritos. E é uma questão de tempo para a gente saber as consequências disso. Eu só queria comentar que em 2019 nós tivemos uma epidemia de EVALI nos Estados Unidos, que é uma doença aguda causada pelo uso do cigarro eletrônico. Existiam algumas particularidades nos componentes que eram colocados no cigarro, mas isso resultou em mais de 80 mortes entre jovens e mais de 1.000 casos descritos. No Brasil, nós tivemos poucos casos relatados, mas realmente o cigarro eletrônico não faz bem. Você inala várias substâncias, que tem um efeito ruim para o organismo. Vou pedir licença para vocês agora, vamos partir para o intervalo rapidinho, já a gente volta o papo, viu? Você fique com a gente porque o Viver Melhor faz uma breve pausa e volta já. Viver Melhor está de volta e hoje apresenta uma edição especial sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em todo o mundo em 31 de maio.
Este ano, o tema central da campanha da Organização Mundial da Saúde é Tabaco, uma ameaça ao meio ambiente. Aqui, o banner da campanha 2022. Vamos agora conferir uma reportagem sobre os impactos do tabaco no meio ambiente. Um dos produtos do tabaco traz importantes impactos negativos para o meio ambiente. São produzidas toneladas de lixos, tanto sólidos quanto químicos. Há também um gasto grande de água e energia. O tabaco do cultivo até o descarte afeta o ar, o solo, a água. Esse plantio necessita de muito defensivo agrícola para controle de pragas. Ou seja, eu preciso de muito agrotóxico. Se eu preciso de muito defensivo agrícola e muitas vezes esses defensivos agrícolas não são aplicados de uma maneira correta, na quantidade correta e da forma correta, usando inclusive proteções pessoais para os aplicadores, pode acontecer a questão da contaminação do solo, a contaminação do ar, porque esses defensivos agrícolas, os agrotóxicos, eles são dispersados pelo ar, e, posteriormente, a contaminação do lençol freático. E a água que nós consumimos ali na frente está contaminada com defensivo agrícola. Esses produtos químicos podem escoar e afetar as fontes de água potável, contaminando rios, lençóis freáticos e o solo, além de causarem danos à saúde dos plantadores de fumo. Prejuízo direto também no ar que respiramos, em desmatamentos e incêndios nos grandes centros. Podemos levar em consideração o próprio Distrito Federal, que no meio do ano, no período de secas, a taxa de incêndio aumenta, incêndios em áreas de preservação e nas unidades de conservação. Por que isso acontece? Principalmente pela queima do lixo, descartado de maneira inadequada, e também pelo descarte do cigarro, né? Da famosa bituca de cigarro. Existem ensaios da UNB, dados da UNB e da Unicamp, que falam que os cigarros eles podem incendiar o mato seco em 33% dos casos. A ignição aumenta, né? Esse fogo desse mato seco aumenta com o aumento da velocidade do vento e com a diminuição da umidade. Então, no período de seca, a umidade do ar está baixa, podendo ter locais com um vento favorável e a gente acaba, assim, incendiando. Durante a pesquisa da Unicamp, 426 cigarros foram coletados em uma área de 60 metros de estrada, durante um prazo de 3 semanas. O vento que foi gerado com a passagem dos veículos foi suficiente para, em 33% dos casos, colocar fogo na beira da estrada. Então, sim, essa história de você estar fumando um cigarro dentro do seu carro e jogar a bituca para fora, pode, sim, causar incêndio, em 33% dos casos. É um dado alarmante. A gente não pode ficar preso somente que o fumar causa problemas de saúde. Não é só a saúde do corpo, é a saúde ambiental, é a saúde do homem como um todo, na sua qualidade de vida. Então, a partir do momento que nós temos noção, tá, que fumar movimenta uma engrenagem muito maior do que simplesmente ir na padaria ou ir na banca comprar um cigarro, a gente começa a compreender que tudo que a gente faz afeta a sociedade e impacta na qualidade de vida. E meio ambiente saudável é qualidade de vida. Tem gente que não tem noção, né, dessa engrenagem e também não imagina os impactos positivos de deixar o vício para trás. Além das questões que foram levantadas há pouco pelo especialista, parar de fumar traz benefícios imediatos ao nosso organismo. Você sabia que mesmo após anos fumando, alguns meses de abstinência já são suficientes para promover melhora na qualidade de vida da maioria dos fumantes? Assunto para o quadro Você Sabia? Muitos fumantes acreditam que já fumaram durante tantos anos que o mal à saúde já está feito e não adianta mais parar. Isso é mito.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, é possível observar mudanças no corpo imediatamente a partir dos primeiros minutos sem tabaco, de acordo com estudos do INCA. Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação já voltam ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue. Depois de 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 12 a 24 horas sem fumar, os pulmões já funcionam melhor. Em 2 dias sem cigarro, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. Após 3 semanas sem tabaco, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. 1 ano depois de largar o tabaco, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. 10 anos depois, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. De volta ao estúdio agora para repercutir essas e outras questões com as minhas convidadas de hoje, a pneumologista doutora Maria Vera Castellano e a chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco do INCA, Andréia Reis. Bom, Andréia, quer dizer então que não é mito, é verdade. Algumas poucas horas ali, a pessoa já consegue perceber os benefícios de deixar o vício para trás. É verdade, assim, é um comportamento que o fumante ele reforça muito, né? Pela síndrome de abstinência, um fumante chega a consumir às vezes 20 cigarros por dia e nem se dá conta desses impactos que ele vai dando no seu cérebro. A partir do momento que ele decide parar de fumar, o corpo ele vai se estabilizando. Então, vai ocorrendo essa melhora, vai ocorrendo também os momentos de fissura no início, é importante que a gente alerte para isso, mas são momentos que eles passam, então, de 5 a 10 minutos, esse momento de abstinência, nesses primeiros dias sem fumar, eles vão sendo controlados pelo próprio organismo, né? Uma questão realmente de você parar, pensar, fazer exercícios de respiração, utilizar de artifícios como alimentos secos, beber bastante água, evitar o consumo de alimentos doces para que não haja um ganho de peso, que muitas vezes isso acontece, né? Então é um fator que complica parar de fumar, principalmente entre as mulheres. Então, mas o corpo ele vai se restabelecendo, né? Então é importante parar de fumar em qualquer fase da vida. Não importa se você é fumante de 1 ano, se você é fumante de 10, se você é fumante de 20 ou de 30. Claro que os seus benefícios, né, eles vão sendo proporcionais a quanto menos tempo você tiver de consumo de tabaco. Mas, mesmo assim, parar de fumar é sempre a melhor escolha. Falando em mito e verdade, a hora do nosso quadro Mito e Verdade envolvendo o tabagismo. Doutora Vera, as consequências nocivas, elas são mais prejudiciais às mulheres? Tem isso de gênero? Diferencia? Sim, na mulher as consequências são mais graves porque a nicotina ela bloqueia a produção de estrógeno. Então, a mulher que fuma, ela tem menopausa precoce, ela também, pela sua constituição, ela vai ter uma DPOC que, em geral, é muito mais grave, e infarto. Então, já os estudos apontam isso, que as consequências na mulher são mais sérias do que nos homens. Inclusive, como também a questão da pele, né? Se você mexe com estrógeno, você vai ter mais a questão de rugas e o envelhecimento mais precoce. Andréia, é verdade que parar de fumar engorda? Sim e não, né? Porque o fumante ele começa, né, ele começa a saborear melhor a comida. Então, é como se a língua sofresse uma camada de nicotina que não permitisse que ele saboreasse o gosto dos alimentos. Então, conforme isso vai passando, a tendência é você querer prazer, porque o fumante ele fuma muitas vezes para ter essa sensação de prazer e muitas vezes ele pode substituir. Então, é importante que ele aprenda também, no momento de parar de fumar, não trocar esse prazer por alimentos hipercalóricos. Então, ter o cuidado realmente de consumir frutas, verduras, legumes,
não ficar toda hora com bombom, chocolate, eu mereço, eu parei de fumar, então eu posso comer um bombom hoje. Então a pessoa realmente precisa ter cuidado, porque o organismo ele está precisando de cada vez mais energia, né, para poder aparar essas arestas que foram causadas pelo tabagismo. Então você vai sentir mais fome, você vai estar com seu paladar ali limpo, né, esperando realmente as delícias, né, que acontecem no seu dia a dia. Então precisa realmente ter cuidado, sim. Doutora Maria Vera, filhos de fumantes têm mais chances de fumar também? Isso é mito ou é verdade? É verdade. O fato de você ter os pais fumantes faz com que a chance de se tornar fumante seja maior. Isso até deve ser um motivador para os pais. Mas é uma questão hereditária ou é pelo comportamento, a questão social? Por quê? O que nós sabemos é que é pela questão comportamental. É claro que o tabagismo tem vários fatores genéticos que norteiam a iniciação, a intensidade do consumo e até a facilidade ou dificuldade para parar de fumar. Mas a questão, no caso dos pais, é principalmente comportamental. O acesso fácil, eu vejo muitos pacientes que dizem: eu tinha 10 anos quando eu comecei a fumar, porque minha mãe fumava, eu peguei cigarro e fumei, eu achava bonito minha mãe fumar. Então, a questão comportamental é muito importante. Andréia, acho que a gente já respondeu aqui ao longo da edição, mas mito ou verdade que aquele cigarro de palha não faz mal, é natural? Mito, completamente mito. Qualquer produto de tabaco é prejudicial à saúde. Não tem um que é mais, que é menos. É que nem você se jogar de um prédio, né? Do 5º andar ou do 11º. Não vai ter jeito, né? Então, assim, a gente tem que trazer, né? Falar bastante sobre a questão da nicotina. A gente precisa saber que a nicotina causa dependência química e você vai acabar fumando mais. Então, se você tem o costume de fumar cigarro de palha, no dia de amanhã você não encontra o cigarro de palha, você vai consumir outro tipo de produto de tabaco para repor a nicotina. Então, não existe isso. Qualquer produto de tabaco faz mal à saúde. E qual é a porta de entrada hoje? Tem isso, doutora Vera? Para os jovens, no caso, seria aquele cigarro eletrônico, esses outros métodos, os mais modernos? Hoje nos preocupa o cigarro eletrônico e o narguile, porque o narguile é uma forma de socialização do jovem. Então, todos se reúnem e vão compartilhar o narguile, que contém tabaco, e a gente sabe que é um caminho para você se tornar dependente de outras formas de apresentação, do cigarro industrializado ou cigarro eletrônico. Enfim, existem várias formas, inclusive alguns jovens usam o snus, que é o tabaco que você coloca na boca, que na Europa é muito comum, mas aqui no Brasil eu já vi jovem usando também. E o rapé, é natural? Também não. Também é uma forma de consumir tabaco por via inalatória e que aumenta o câncer das vias aéreas superiores e outras consequências. Não existe nenhuma forma de consumir tabaco segura, e nem nicotina. Quer dizer, os dois só para diferenciar, mas, claro, quando a gente fala tabaco, sempre tem nicotina, mas não existe forma segura. Bom, agora a gente vai falar sobre inovações da ciência. A gente sabe que o tratamento contra o câncer está em constante evolução. De tempos em tempos surgem novas estratégias para combater a doença e, recentemente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de um medicamento inovador contra um tipo específico de câncer de pulmão. Assunto para o quadro Avanços, vamos ver. A molécula sotorazib foi desenvolvida para atacar um tipo de câncer de pulmão extremamente agressivo e que ainda não havia tratamento específico. A nova droga é voltada a quem apresenta uma mutação no gene KRAS G12C. A função da molécula é aumentar a sobrevida do paciente.
mas estudos indicam que ela só será útil para quem já passou por alguma outra terapia e teve progresso. Um estudo para comprovar a efetividade do medicamento foi publicado numa renomada revista científica americana e mostrou que a taxa de resposta à sotorazib foi de 37,1% entre 124 pacientes, incluindo 3,2% de respostas completas. A taxa de controle da doença foi de 80,6%. Vou voltar aqui com a doutora Vera. Doutora Maria Vera, parece que essa nova droga que foi aprovada pela Anvisa é muito específica. A sotorazib é um tipo específico de um câncer de pulmão, mas como nós temos aí uma gama, né, de pacientes, é um câncer muito comum, a gente pode considerar como um avanço, uma esperança para quem luta contra a doença? Sim, nós estamos vendo vários imunobiológicos que são drogas para um tratamento diferente. Então, normalmente, o tratamento para o câncer é cirúrgico ou quimioterapia, radioterapia. E hoje em dia nós temos também esses imunobiológicos. Só queria comentar que o câncer de pulmão é um câncer em que, em 90% dos casos, o paciente é tabagista, ou foi tabagista, e que ele é um câncer silencioso. Então, o que acontece? O diagnóstico é feito tardiamente, muitas vezes não é possível a cirurgia. Por isso, essas novas estratégias de tratamento são muito importantes. Elas aumentam a sobrevida em 1 ano, 1 ano e meio, mas isso, para a pessoa que está doente, tem um impacto bem grande. André, eu quero falar sobre avanços com você agora, mas no que se refere às campanhas, né? Nos últimos anos, desde que o INCA começou a campanha, nós tínhamos uma realidade completamente diferente no país. Hoje o Brasil conta, que bom, com cerca de 10% da população fumante. Reduzimos demais, né? Fala um pouquinho sobre essa trajetória de vocês, por favor. Quando a gente iniciou, né, as ações dentro do Ministério da Saúde, até de forma não tão organizada, em 1989, a gente tinha cerca de 34% da população brasileira fumando. Isso, se a gente traz, né, para os números absolutos, é uma imensidão. É quase, né, a gente chegaria, né, se a gente visse o índice populacional do nosso país, era quase metade da população fumando. Hoje em dia, pela Pesquisa Nacional de Saúde, que possui dados comparáveis à Pesquisa Mundial de Saúde e Nutrição, que acusou esses dados em 89, a gente tem 12% da população fumante. Ainda são muitas pessoas, são cerca de 20 milhões de fumantes que a gente tem no país, mas a gente teve uma queda bastante grande, né? Então, a gente teve, através das campanhas, através das ações de prevenção da iniciação, de promoção da cessação do tabagismo, vários avanços importantes. A gente também, em 2005, assinou um importante tratado de saúde pública, que é a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que foi um marco histórico, tanto nacional como internacionalmente. E, a partir daí, o Brasil vem sendo notado pela implementação das suas ações, tanto no nível nacional como no nível mundial. E vale ressaltar que uma das importantes medidas que o Brasil adotou, né, mas que, infelizmente, a gente hoje, por questões de lobby político e várias questões associadas, a gente ainda não conseguiu alimentar essa medida, é a questão do aumento de preços e impostos, que faz uma importante ação, né, de redução de consumo do produto de tabaco na população. Maravilha, Andréia, muito obrigada pelas reflexões. Doutora Maria Vera, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pelas dicas, pelas informações todas aqui, pela participação de vocês, viu? Nós agradecemos, muito obrigada. Feliz Dia Mundial Sem Tabaco. Pois é, feliz dia que a gente... Nas campanhas. Que a gente consiga sensibilizar e alcançar bastante gente. Sucesso para a campanha de vocês também no INCA, uma campanha nossa. Boa sorte nas tentativas aí para parar de fumar. Sim, maravilha. Obrigada, viu? Tchau, tchau.
E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá.